Então, convidamos a todos, neste momento, para unirmos mais uma vez os nossos pensamentos em busca deste amor maior do nosso Mestre Jesus. Nesta manhã, que estamos sendo aquecidos, iluminados por este sol que nos revigora e nos dá o amparo e a confiança para prosseguirmos assim na nossa caminhada, confiantes também no amparo dos nossos benfeitores, espíritos amigos, nossos orientadores, trabalhadores do nosso grupo Espírita Bom Jesus, que certamente, sobre a supervisão e a permissão do nosso Mestre Jesus, já estão todos nos assistindo, nos intuindo, nos permitindo, assim, que possamos todos nós usufruir neste momento deste amparo maior que estamos a receber. Todos nós, meus queridos irmãos, possamos ter em nosso coração nessa hora esta satisfação, este gozo de estarmos aqui participando deste evangelho de amor e de luz. Que Jesus, no seu amor, transmita a cada um dos meus irmãos o conforto, a paz, a serenidade e o bem-estar e a alegria de participarmos, assim, deste evangelho que este Mestre nos legou. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nós damos por aberto o nosso trabalho de palestra pública doutrinária deste sábado. Então, ficamos com a palavra do nosso irmão Cleto Brutis. E que assim seja. Que assim seja. Estimados irmãos, estimados amigos, é uma alegria muito grande podermos estar hoje reunidos em torno do Evangelho do Cristo. Estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita sempre é motivo de contentamento e é motivo de engrandecimento para as nossas vidas. Hoje o nosso tema tem como base
o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. Especialmente vamos tratar dos itens 18 e 19. Mas, para que a gente possa compreender melhor as lições que nós vamos encontrar nos itens 18 e 19, nós precisamos refletir sobre algumas outras questões. Primeiro, o que significa ser puro de coração? Por que Jesus utiliza a criança para representar essa pureza do coração, se nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que a criança é um espírito reencarnado, que já viveu antes, que também tem as suas imperfeições. E a doutrina espírita nos explica isso. Entender a relação da criança, dessa simplicidade, com o reino dos céus que Jesus veio nos ensinar, nos convidar a participar. E também, que talvez seja a parte mais importante, quais as virtudes que nós precisamos desenvolver em nós para efetivamente purificar o nosso coração. E assim, de alguma forma, irmos gradativamente construindo esse reino de Deus dentro de nós. Para iniciar a nossa reflexão, queremos lembrar que esse ensinamento ele está lá nos evangelhos de Mateus, de Lucas e também de Marcos. O codificador vai utilizar o texto de Marcos. E para a nossa instrução, vamos ler essa parte e vamos estudar. Então, escreve Marcos no capítulo 10, itens 13 a 16, dizendo que apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, continua Jesus, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, e aí é que está a base do ensino, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-os, impondo-lhe as mãos. Importante também nós considerarmos, né, em que momento Jesus ensinou isso, esse ensinamento. Jesus estava falando sobre o reino dos céus. E nesse momento, Jesus, se nós formos buscar lá os evangelhos, Jesus vai falar sobre adultério, sobre o pecado em pensamento, sobre a verdadeira pureza. Também é o momento que Jesus vai fazer o convite para o moço rico. E aí depois ele conversa com os discípulos, falando da dificuldade que todos temos em relação ao apego da matéria, das questões transitórias, o quanto isso dificulta nas realizações na nossa alma. E à luz da doutrina espírita, hoje nós compreendemos que Jesus, o maior educador que a Terra já conheceu, ele aproveitava todas as situações, ele se aproveita daquele momento, da presença daquelas crianças que estavam aqui, utilizando-os como o emblema da pureza. Mas que pureza é essa que Jesus estava se referindo? E no capítulo 8º, nos itens 1 a 4, Kardec vai analisar isso, que é a simplicidade, que é a humildade. Né? Mas por que a criança? Na infância, a criança ainda não se mostra, porque é um espírito que está ali, um espírito antigo, porque ela, então, nesse momento, ela ainda não se mostra tal qual ela é. Todos nós, quando nós renascemos como espíritos imortais, nós passamos por esse processo da infância. Como os nossos órgãos ainda não estão completamente desenvolvidos, o espírito ainda não se mostra na sua plenitude. É um processo que vai acontecendo gradativamente. E aí há um aspecto que nós precisamos destacar aqui, que vai contribuir para a construção do reino de Deus nesse espírito que volta. A importância da educação moral da infância. Que a criança está mais receptiva, e por isso que Jesus faz essa referência a receber o reino de Deus como crianças, com essa pureza, com essa simplicidade, que as crianças recebem esses ensinos morais que a família tem o dever de apresentar, os valores positivos para contrapor os velhos hábitos arraigados na jornada evolutiva do espírito. Em O Livro dos Espíritos, na questão 385, os espíritos vão dizer que as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Mas
Por que dessa necessidade de passar por essa fase? Porque essa inocência vai ajudar nesse processo, principalmente para aqueles que acolhem essa criança, para a família que acolhe, vai despertar ou, de alguma forma, vai potencializar esse instinto materno, esse amor materno. Dizem os Espíritos que essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que era antes, mas é um processo de adaptação do espírito. E lá nesse item 4 do capítulo 8º, tem uma pergunta que depois é respondida. Por que o espírito da criança que já viveu, por que ele não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio na obra de Deus, diz os Espíritos. A criança, então, ela precisa de cuidados especiais, que somente a ternura material lhe pode fornecer. E essa ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para a mãe, dizem os Espíritos, a criança é sempre um anjo. E assim é preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ele não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez dessa inocência se apresentasse com caráter viril desde o início, muitas vezes, com todos os problemas do adulto, a questão dos nossos vícios antigos. E ainda mais, dizem os Espíritos, seria dificultado esse processo da reeducação dessa alma que chega, se ainda a mãe conhecesse o passado. Queremos destacar aqui, antes de finalizar essa questão, que trata da importância da educação do espírito, da importância de passarmos por esse processo, na Revista Espírita de fevereiro de 1864. Allan Kardec vai inserir um belíssimo texto sobre educação moral na infância. Kardec estava visitando a casa de uns amigos e ele percebe como aquela família ela estava tentando, se esforçando para educar aquelas crianças, corrigir as más tendências, mas de uma forma inadequada. E é interessante porque, ao invés de combater os vícios que já se apresentavam, especialmente o egoísmo, a inveja, a forma com que os pais educavam, ensinavam as crianças, estavam potencializando exatamente o egoísmo, exatamente a inveja. Então, Kardec escreve que de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela é tanto mais, quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação. Então, quanto nós precisamos aproveitar esse momento para o espírito receber esses valores novos, exatamente o que nós passamos pela infância, nessa oportunidade nova que Deus nos dá para que cada um possa, de alguma forma, progredir um pouco mais. Virtudes todas importantes que nós precisamos aprender a começar no seio do nosso lar para construir esse reino de amor dentro de nós, para que possamos nos tornar puros do coração. Mateus, no capítulo 5, versículo 8, da onde surge essa assertiva que dá origem a esse capítulo do Evangelho, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Qual é a relação entre a pureza de coração e a nossa possibilidade de entender o Criador? Lá no capítulo 2 de A Gênese é uma das obras da codificação. Há um belíssimo texto sobre Deus. E lendo esse texto, estudando esse texto, nós vamos compreender que a nossa percepção de Deus, ela se amplia à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos tornando mais puros, à medida que nós vamos vencendo as nossas imperfeições. E o codificador nos traz um exemplo muito interessante, nos situando, de acordo com a nossa condição evolutiva, como se nós estivéssemos na base de um monte, envolvido por intenso nevoeiro. E aí nós não vemos o sol, porque essa nuvem, ela é o obstáculo que nos impede de perceber o sol. À medida que nós vamos subindo esse monte, o ar ele fica mais claro e gradativamente vamos ampliando a nossa capacidade de perceber o sol. Mas apenas vamos perceber o sol na sua plenitude quando nós alcançarmos o topo do monte.
Então, assim, somos nós, espíritos imperfeitos, ainda envolvidos por essa imensa camada nebulosa que representam as nossas imperfeições, as fraquezas que temos, a dureza do coração, o amor que ainda está aprisionado dentro de nós, que precisa ser melhor desenvolvido. E então, registra Kardec, sendo Deus a essência divina por natureza, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de evolução, de desmaterialização, podem perceber. Mas ressalta o codificador que não significa que os espíritos imperfeitos, estejam mais distantes de Deus. Todos nós estamos, Deus está conosco, está próximo. E nos envolve com a amorosidade da mesma forma como o sol alcança todos nós. Nós, e pela nossa dificuldade, as nossas imperfeições, nós não conseguimos perceber o Criador. E à medida que esse nevoeiro for se dissipando das nossas imperfeições, nós podemos ver o Criador com uma plenitude maior. Então, meus amigos, analisamos então essa questão da inocência, da necessidade do espírito passar por essa fase, né, da inocência, da relação essa inocência, dessa simplicidade com a conquista do reino de Deus, e assim nós compreendemos a importância dessas virtudes para nós atingirmos a plenitude. Então, com essas considerações iniciais, nós podemos, então, analisar os itens 18 e 19 do capítulo 8º. No item 18, nós vamos encontrar um belíssimo texto, assinado por João Evangelista, que ele nos fala, exatamente nos traz o significado dessa infância, mas não infância da criança, infância física, mas da infância espiritual, estágio que todos nós nos encontramos. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual, que somos todos nós, das criaturas, formando os fracos, os escravizados, os viciosos. E, acima de tudo, Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança daquelas crianças, com o coração receptivo, livres de preconceito, de condicionamento, como as crianças são nos seus relacionamentos. Essa é a relação, esse é o verdadeiro sentido desse ensinamento do Cristo. Carlos Pastorino, esse autor que nós conhecemos principalmente do livro Minutos de Sabedoria, ele fez estudos sobre o Evangelho, uma obra com vários volumes, com o título Sabedoria do Evangelho. Quando ele estuda essa passagem do Evangelho, ele vai dizer que as crianças possuem as qualidades necessárias para a conquista do reino dos céus. E ele destaca algumas qualidades que nós vamos analisar. A primeira delas é a humildade. A criança reconhece a sua incapacidade, esforça-se para aprender, aceita o que ele ensina e não quer saber mais que o seu instrutor. E nós, como espíritos ainda infantis, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer as fraquezas nos fortalece, porque nós sabemos aonde nós precisamos trabalhar. Também nós precisamos nos dar conta o quanto precisamos aprender e, acima de tudo, nós precisamos aceitar essas orientações do Evangelho de Cristo. Aceitar as orientações dos espíritos amigos, não querer saber mais dos benfeitores. E muitas vezes nós nos colocamos na nossa ignorância, imaginando querermos saber mais do que Deus. Então nós precisamos dessa humildade. Uma outra virtude das crianças é a capacidade de perdoar e esquecer as ofensas com facilidade. As crianças têm essa capacidade. E nós também precisamos desenvolver em nós essa capacidade de perdoar, né? Porque também nós precisamos ser perdoados. Como nós lemos lá na prece do Pai Nosso, como dissemos, né, sobre o perdão. Pai, perdoa assim como nós perdoamos. E aí nós estamos, quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos assumindo esse compromisso, né? Pedimos perdão, mas também nos comprometemos a perdoar. Uma outra qualidade das crianças é a ânsia de saber. As crianças são curiosas, estão sempre questionando, querendo saber mais.
E para chegarmos à perfeição, né, o espírito precisa saber todas as coisas, conhecer todas as ciências. Então, nós precisamos também ter esse espírito do aprendiz, estar sempre aberto, receptivo a novos conhecimentos. E a Casa Espírita nos oferece essas oportunidades, como estamos tendo aqui, de conhecer melhor o Evangelho, os grupos de estudos, onde vamos ampliando as nossas informações. Precisamos, de alguma forma, nunca nos acomodar com aquilo que nós já sabemos, porque precisamos estudar muito. Uma outra qualidade das crianças é a perseverança. Elas não desistem facilmente quando desejam algo. E nós precisamos desenvolver em nós a perseverança. Por quê? A evolução espiritual não é conquista para um século, é conquista de milênios. Nós precisamos perseverar nos valores novos. E muitos de nós, talvez nessa encarnação, após milênios de evolução, nessa encarnação que despertamos para essa construção do reino dos céus dentro de nós. Embora já tenhamos andado bastante, nós temos uma longa jornada ainda pela frente. Uma outra qualidade que Pastorino destaca das crianças é a inocência. Não tem malícia, não tem preconceito. E nós como espíritos, nós também precisamos trabalhar em nós. Isso não ter preconceito, ver o outro como um espírito imortal, assim que Jesus convivia com as pessoas, assim que ele convivia com aqueles, os doentes, os enfermos, os obsidiados, a mulher adúltera. Jesus olhava naquela criatura ali, não uma pecadora, mas um espírito imortal com potencialidade de crescer e se desenvolver e atingir a perfeição. E assim também nós precisamos, né, ter essa forma de ver e nos dar conta, né, que aquilo que nós aparentamos aqui, as condições que nós temos, não significa, não representam efetivamente a nossa condição evolutiva. Nós somos, meus amigos, meus irmãos, muito mais do que nós aparentamos. Os espíritos nos dizem que muitas vezes escolhem vidas obscuras, muitas vezes escolhem estar aqui aparentando a ignorância, mas não são espíritos ignorantes, porque escolhem experiências diferentes para viver aqui na matéria. Uma outra qualidade que Pastorino nos propõe, que é a simplicidade. A criança age espontaneamente, ela não se preocupa com o que os outros vão dizer. Isso é interessante. Então, também nós precisamos agir no bem, fazer o que é certo, fazer aquilo que a nossa consciência nos diz, sem se preocupar com aquilo que as pessoas pensam. E, por último, a docilidade das crianças, de deixar-se guiar confiantemente pelos mais idosos. É o que a criança faz. Não imaginam que serão enganadas ou traídas, porque não agem assim, julgam os outros por si mesmos. Veja que interessante esse ensinamento. Essa docilidade, essa obediência às leis de Deus, aceitar os conselhos dos bons amigos espirituais. É não julgar os outros por nós mesmos. E essa talvez seja a nossa grande dificuldade, que às vezes nós vamos armados, né, nas nossas relações e olhamos para o outro a partir das nossas próprias dificuldades. Então, meus amigos, a humildade, a capacidade de perdoar, a ânsia do saber, a perseverança, a inocência, a simplicidade e a docilidade são as qualidades necessárias para desenvolver em nós esse reino dos céus que Jesus veio fazer o convite. Né? E esse convite é para que nós vamos até ele como crianças. E essa é, meus amigos, a nossa principal missão aqui na Terra. Construir esse reino de amor dentro de nós. Na mensagem seguinte, no item 19, assinado por um espírito protetor, nós vamos entender por que nós precisamos ir até Jesus. Por que Jesus faz esse convite e por que nós precisamos ir até ele. E ele vai dizer que todos somos enfermos da alma. E só Jesus tem o remédio que nos vai curar. Então, por isso, nós precisamos. E talvez, meus amigos, nós nunca precisamos tanto de Jesus como nos tempos atuais. Precisamos do Mestre, da sua mensagem, de viver a sua mensagem. E, então,
registra o Espírito Protetor, dizendo: deixai venham a mim os que sofrem, a multidão dos aflitos e infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é que é o segredo da cura? Qual é que é o remédio? E o Espírito responde: é o amor e a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Que vamos temer, meus amigos? Que importa, né, deixarmos aqui no campo da vida o corpo físico e tudo aquilo que nós possuímos de material, se nós sairmos deste mundo mais evoluídos, mais fraternos, mais solidários? E é isso, meus amigos, que essa experiência coletiva que estamos vivendo está querendo nos ensinar. Que sejamos mais fraternos, que sejamos mais solidários. E o Espírito Protetor, nesse item, ainda nos ensina como nós devemos proceder diante das dificuldades, como nós devemos perceber as dificuldades. E ele diz: direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, e eu sei que a tua mão sobre mim se abate. A doutrina espírita nos ensina que as dificuldades são oportunidades de aprendizado. Sem passarmos aqui pelas tribulações, pelos obstáculos, nós não crescemos, não nos desenvolvemos. Toda dificuldade, todo obstáculo, ela tem como propósito fazer com que usemos a nossa inteligência, as forças da alma, e assim nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. Nós necessitamos confiar em Deus. O Pai Nosso, como disse Jesus, como nos ensinou, Pai Nosso, Pai de todos nós, porque Deus sabe o que nós precisamos. Se estamos vivendo uma experiência aqui na matéria, ficamos certos que, primeiro, nós precisamos passar por essa experiência, nós precisamos olhar para essa experiência e buscar identificar o que eu preciso aprender. E o mais importante, se nós estamos diante de uma experiência desafiadora, por mais dura que possa parecer, por mais difícil, é porque nós temos condições de enfrentar essa experiência. Nós precisamos acreditar nisso, acreditar em Deus, em Jesus, nos benfeitores amigos e acreditar na nossa capacidade de superação. Continua o Espírito dizendo: mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. O amor precisa gerar frutos. Nós precisamos instalar esse reino de Deus, esse reino de amor, mas não deixar que o amor fique aprisionado dentro de nós. Nós precisamos da vivência, por isso que os Espíritos nos dizem que fora da caridade não há salvação. No capítulo 11, item 9, uma belíssima mensagem assinada pelo Espírito Sansou, ele vai dizer que o amor no sentido profundo do termo, o que é amar? O que é vivermos esse amor? É o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabam nos seus irmãos, para suavizá-los. É considerar como sua grande família a humanidade. Então, isso é a vivência do amor. É fazer aquilo que está no nosso alcance, ajudar os outros sem condicionamento, sermos solidários, fraternos, independente das pessoas. É podermos ter um olhar de bondade, de compaixão por todos aqueles que sofrem, mas também por aqueles que provocam o sofrimento. Porque aqueles que provocam o sofrimento são os mais dignos de piedade, porque esses ainda estão no caminho do sofrimento. Aquele que sofre resignado, ele está no caminho da libertação, está no caminho da evolução. Caridade, como entendia Jesus na questão 886, diz os Espíritos, que é a benevolência, a indulgência, o perdão que envolve as potências da nossa alma. É a caridade no pensar a indulgência, é a caridade no sentir o perdão, e é a caridade na ação a benevolência. E Kardec vai comentar nessa questão que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas todas as relações com as quais nos envolvemos com os semelhantes, sejam iguais, sejam inferiores ou sejam superiores. Esse, meus amigos, é o caminho da purificação, da conquista do reino dos céus. E para finalizar, nós queremos compartilhar aqui
algumas partes de um trecho do Espírito Emmanuel, que está no livro Ideal Espírito, capítulo 30, que tem como título Sejamos Simples. E nesse texto, ele analisa o Evangelho de Lucas, que trata sobre o assunto que estamos analisando. No período infantil, diz Emmanuel, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmo, as condições potenciais para a angelitude. Todos nós temos, em potencial, tudo aquilo que nós precisamos para chegar à perfeição. Hoje, pois, saibamos viver com simplicidade dos pequeninos na rota da natureza, renunciando às impressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se ocultam nos gestos de fidalguia aparente. Diz Emmanuel que no reino de Deus ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontaneamente. Então, meus amigos, que a gente possa estar sempre buscando em Jesus esse exemplo, esse amparo, essa fortaleza para podermos amar e servir aqui nesse mundo, que é o caminho da nossa reabilitação espiritual, e assim gradativamente vamos desenvolvendo em nós esse reino de Deus que todos viemos conquistar aqui, procurando viver de uma forma fraterna, de uma forma solidária, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance, porque nós não vamos ser cobrados por aquilo que não está nas nossas possibilidades, mas servir o Cristo e fazer o bem aonde nós estamos, no seio da família, do trabalho, na vida social, aonde nós formos chamados a colaborar, todos nós temos algo de bom a oferecer. Às vezes uma palavra amiga, às vezes um abraço, ou no silêncio do nosso quarto, como recomenda Jesus, uma prece por aqueles que sofrem. Todos nós temos condições de oferecer. E assim nós vamos dulcificando o nosso coração, vamos harmonizando os nossos pensamentos e nos tornando cada vez mais humanos, mais humildes. Agradeço a atenção de todos, também agradeço aos irmãos do Grupo Espírita Bom Jesus, pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui hoje reunidos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado. Pode fazer o encerramento para nós, né, Alon? Pois não. Então, agradecemos mais uma vez a explanação muito lúcida e bem amorosa do nosso irmão. Que Jesus o ampare sempre, o abençoe, não só ele, mas a todos nós que aqui estamos também, buscando este amor fraterno do nosso amoroso Mestre. Que todos nós possamos prosseguir assim, sempre com desejo permanente em nossos corações de fortalecermos a nossa vontade, buscando sempre conhecer um pouquinho mais do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Que todos possam continuar em seus lares com este amigo generoso e justo junto a todos nós, nos dando o amparo, nos auxiliando em nossas decisões e fortalecendo sempre a nossa vontade para que possamos prosseguirmos no objetivo maior de cumprirmos com a nossa missão aqui neste planeta. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça assim com todos, fiquem todos em paz. E assim nós encerramos o nosso trabalho de palestra pública doutrinária deste sábado. E um feliz Dia dos Pais a todos os nossos queridos. Que assim seja.